Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Escola de Mistério, Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. E toda semana aí nós estamos aí com novidades para você, trazendo assuntos de interesse de todos, assuntos que despertam a curiosidade, despertam o interesse de cada um. E hoje não é diferente. Possível intervenção extraterrestre neste atual conflito. O que você acha sobre isso? Possível? Impossível? Quais seriam as reações? Quais seriam as possibilidades disso estar acontecendo? Então, hoje, nosso convidado, o ufólogo Dinho Nunes, estará conosco aqui. Está conosco, na verdade, aqui, né? Seja bem-vindo, Dinho. Muito boa noite. Boa noite, Liceu. Quero de antemão já agradecer aqui o seu convite aqui, participar dessa live com você, para nós compartilharmos, né, esse conhecimento, todas essas nossas ideias, para que o público também possa nos trazer também, né, sempre um feedback, do que a gente sempre fala aqui, né, porque a gente está aqui, a gente é um aprendizado, o aprendizado aqui como dizer, é simultâneo, né? Então é isso. Legal, bacana. Dinho, fala um pouco sobre o teu trabalho, sobre o que você faz, sobre tuas pesquisas. Então, eu, na verdade, assim, vou falar primeiramente do trabalho que eu faço com ufologia, né? Eu já comecei desde 1908, nos anos 80, né? Sim. Muito tempo com um grupo bastante ativo em Salvador, chamado SES, que hoje ele continua ativo, mas com uma outra formatação, né? Se chama Undicósmica. Então era uma época muito rica, e a presidente do grupo, ela continua ainda muito ativa, a Ana Santos, que eu devo todo o aprendizado juntamente com as pessoas que fazem parte desse grupo, com muitos congressos que foram realizados em Salvador, onde eu participei mais como, na verdade, na ocasião, como ouvinte, né? E como músico, porque assim, profissionalmente eu sou músico, produtor musical, sou cantor, compositor, trabalho, né, nessa área. E na época eu já trabalhava em Salvador sempre com música, né? Trabalho, na verdade, embora meu trabalho se expandiu, né, trabalhando em São Paulo, fazendo muitas coisas. Então, o que acontece é que, na ocasião, eu fazia muito a música, quando tinha algum congresso, sempre as pessoas me convidavam para cantar, né? Aí tive a oportunidade de conhecer muitos ufólogos do mundo todo, e dentro disso eu fui galgando, fui assim, de uma certa forma, aprendendo bastante. E eu cheguei a um ponto agora, né, na minha vida, que eu digo, bom, eu tenho que passar um pouco do que eu aprendi, né, e também aprender novas coisas agora, novos conhecimentos agora. Então, eu resolvi montar um canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado OVNIs e Abduzidos, que eu montei ele na pandemia, exatamente quando a pandemia surgiu. Eu deixei de fazer os shows foram todos, né, praticamente desapareceram todos, e a gente começou a trabalhar mais na parte de estúdio, em produção musical. Hoje eu trabalho com marketing digital de música, e gravando também algumas músicas. Eu tenho alguns singles que eu gravei agora recentemente, em fevereiro, uma canção nova minha, né? E fiz esse canal, OVNIs e Abduzidos, e fiz bastante lives com alguns convidados. E isso na época, em 2020, as lives, ela praticamente virou uma febre, né? Todo mundo. Exatamente. Legal. Foi muito legal esse despertar de novas, vamos chamar assim, novos YouTubers, né, que apareceram, porque sim, eu sou um deles. Até então era um mercado muito restrito a grandes nomes, né? E hoje surgiu N nomes por aí, você. Eu sou um exemplo deles, que eu comecei a fazer as lives, né? Um intuito até de educacional, e é educacional, na verdade. Claro. O nosso intuito aqui
é educacional e eu pretendo futuramente abrir um canal meu mesmo, que eu já estou trabalhando nele, né? Mas daí com um outro perfil, né? Sim. Um perfil mais abrangente. Então, foi bem legal que você tocou no assunto aí de falar o surgimento de novos YouTubers e pessoas que estão se destacando aí, chamando atenção, né, mostrando o seu trabalho com responsabilidade, até colocando grandes canais, muitas vezes até com interrogação atrás da orelha, como se diz, né? Exatamente. Bacana. E as suas músicas, elas estão disponíveis aí em algum canal, algum local? Sim, sim. Na verdade, com essa revolução que foi, né, digital, a partir da própria pandemia, que transformou tudo no digital, até para você pedir comida, tudo, né? Sim. As minhas músicas elas estão em todos os streams, né, em todas as plataformas de música, o Spotify, o Deezer, o YouTube, onde eu também produzo muito videoclipes, né? Então fiz muita produção de clipes e nessa pandemia produzi também em estúdio, né, com todos os protocolos, indo para o estúdio gravar, mas tendo esse cuidado bastante acentuado. Então, nesses streams, você pode encontrar, dá um Google lá, Dinho Nunes, vai aparecer no YouTube, principalmente, né, os meus clipes que eu produzi em Salvador, em São Paulo, enfim. Então, estão todos disponíveis gratuitamente para todos assistirem, ouvirem, né, no seu dia a dia, no celular, que hoje em dia tudo está praticamente muito próximo, né, com o celular na mão, né? Então é isso. Bacana, bacana. É bem interessante. Depois você me passa o link para que eu possa colocar aí na descrição do vídeo, para que o público possa conhecer o teu trabalho. Esse outro trabalho também, né? Porque você, além de fazer esse trabalho, você é um pesquisador da área de atividades alienígenas, né? Sim. E hoje, inclusive, você veio conversar sobre exatamente isso. Então, dentro desse contexto, vidas extraterrestres, elas podem interferir diretamente? O que você tem para nos falar hoje? Antes de mais nada, assim, como você falou, né, dessa questão do meu trabalho com música, fique à vontade. Coincidentemente, o meu primeiro trabalho que eu produzi, que eu fiz a produção e lancei em Salvador, foi um trabalho voltado à ufologia de uma certa forma. Foi um trabalho do New Age, eu fiz um trabalho num coletivo chamado Pajé Cósmico, com dois amigos, o Jerônimo Barbosa e o Fábio Loretti, que são músicos. Nós fizemos algumas músicas, compusemos algumas músicas para esse trabalho de uma viagem que eu fiz para a Chapada Diamantina, que é um lugar riquíssimo em incidência de aparições. Praticamente, muitos pesquisadores às vezes se adentram lá nos mistérios da Chapada Diamantina, na Bahia, nas cidades de Mucugê, Andaraí, Ceabra. Então, assim, numa viagem que eu fiz, eu acabei produzindo esse disco, que é um trabalho que existe até uma canção chamada Amor Espacial, que é uma coisa bem direcionada à ufologia. E respondendo a sua pergunta em relação à questão da intervenção, que eu acho que, na verdade, todas as pessoas que estão voltadas ao tema da ufologia se perguntam nesse momento agora, e aí esses seres que nos visitam, que sempre nos visitaram, qual seria a ótica deles para o que está acontecendo agora no planeta Terra com esse conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia? Então, assim, eu, na verdade, vejo que, através até de mensagens que eu tenho recebido de alguns amigos da área espiritualista, que são sensitivos, que conseguem fazer um trabalho específico nessa área, e eles dizem que, na verdade, existe um trabalho de intervenção, como sempre houve. Por exemplo, aí eu vou fazer exatamente esse paralelo, um paralelo com a Guerra Fria, que foi exatamente o pós-Segunda Guerra, onde começou a Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, na ocasião, que praticamente onde apareceram os novos contatados. Então, a intervenção... Eu vou fazer primeiro um paralelo com a Guerra Fria,
que faz parte até de um conteúdo que eu postei essa semana no meu canal, OVNIs e Abduzidos, né? Que eu fiz falando sobre essa intervenção e praticamente esses contatados, que foram muitos, né, que tiveram essa oportunidade de trabalhar juntamente com o governo americano, e eu acho que um dos mais famosos é o George Adamski, que foi um pesquisador, um polonês que se radicou vou botar até aqui, vou colocar aqui a foto para as pessoas que não conhecem ele aqui. Espera aí, viu? Deixa eu... Não põe agora não, é que eu estou passando aqui que está... Ah, tá. Me avisaram para colocar. Vou colocar agora, pode colocar aí a foto do George Adamski, que é uma figura muito conhecida dentro da ufologia, e os fatos que ele buscou na ocasião, logo o pós-guerra, né, foi assim bastante contundentes, ao ponto de tem uma foto, está segurando aqui uma foto, né, da suposta nave que ele viu, que ele teve contato com alguns seres que passavam mensagens diretamente para ele, para que ele pudesse passar essas mensagens para os governantes. Então ele tinha carta branca para entrar na Casa Branca para conversar com o presidente dos Estados Unidos, e no Vaticano conversar com o Papa. Então, já em uma ocasião ele foi falar com o Papa e conversou que o Papa estava esperando, né? Ele, inclusive, que foi avisado pelos extraterrestres. Então, assim, eu estou fazendo esse paralelo para chegar na Ucrânia exatamente assim, porque naquela época não tínhamos essa tecnologia de comunicação tão grande como é hoje, e o conhecimento também ainda estava um pouco aquém, né? Então, assim, precisaria de um intermediário. E esse senhor aí, que na época trabalhou bastante, né, com os governos de forma, assim, de forma, como se diz, por baixo dos panos, ninguém sabia, mas ele fez muitas conferências também, uma forma de educação, né, de educar as pessoas a começarem a entender que a vida inteligente ela não estava só restringida ao planeta Terra, e ele conseguiu, de uma certa forma, demover essa ideia da Terceira Guerra, de excluir, por exemplo, na época da Guerra Fria, nos anos 60, voltou a mesma apreensão de que pudesse haver uma Terceira Guerra, porque depois que os Estados Unidos lançou as 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, realmente o temor ficou no ar, né? Meu Deus, será que eles vão jogar também essa bomba atômica em Cuba, que era na ocasião a Guerra Fria, a União Soviética era uma aliada de Cuba, enfim. E conseguiu-se, com esse trabalho bastante, digamos, de formiguinha lento, né? Uma coisa muito diplomática, conseguiu fazer com que a Guerra Fria tivesse seu final exatamente no finalzinho dos anos 80, em 89, quando Ronald Reagan e o Gorbachev fizeram um acordo, né, de não militarização, né, de tentar diminuir os perigos, né, e hoje tudo isso parece que foi jogado, como diz, no lixo, né, praticamente, né, por uma questão geopolítica entre os Estados Unidos e a Rússia. Sim. Sabe-se muito bem que existe o número de aparições, o número, hoje em dia, todo mundo tem um celular, consegue fotografar, consegue filmar, e o que se tem, alguns sensitivos, algumas pessoas que conseguem ter essa faculdade, né, de comunicação além do normal, falam que, na verdade, existe um programa de intervenção no campo sutil. Aí, como seria isso? Seria exatamente no plano astral, que a comunicação, ela hoje não está restrita, as pessoas,
quando a gente lembra, por exemplo, os egípcios, que já tinham esse conhecimento da viagem astral. Então, se a gente fizer um paralelo e fazer um exercício mesmo de imaginação, qual seria o mais seguro para os seres extraterrestres? Eles virem para cá de forma em viagem astral, ou fazer com que ou entrar em contato diretamente conosco? Lógico que seria de forma em viagem astral, porque seria mais seguro até para eles, porque do jeito que nós somos tão violentos, né, que somos tão praticamente uma raça bélica, que vivemos praticamente. Então, essas mensagens, hoje, alguns sensitivos falam, pessoas que até eu conheço, são pessoas aqui no Brasil, né? Eu posso até citar dois assim, de renome, como o Wagner Borges e o professor Laércio Fonseca, que falam que existe um trabalho que está sendo feito no plano astral para que não haja guerra. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, o ser humano, de fazer. Nós temos que seguir o nosso karma. Se a gente acabar entrando em um conflito, existe o outro lado também da moeda. Por exemplo, nos anos 70 e nos anos 90, até os anos 90, existem casos de militares americanos, ingleses, né, no Reino Unido e da Alemanha, que afirmaram que algumas ogivas nucleares que estavam nas bases militares, elas foram desativadas por objetos voadores não identificados que passaram por cima dessas bases para tentar evitar. E o mais impressionante de tudo, que uma figura pública como Edgar Mitchell, que foi o 6º astronauta a pisar na Lua, afirmou que os extraterrestres evitaram a Terceira Guerra Mundial entre os anos 60 e 70. Então, existe um trabalho que está sendo feito. Claro que muita gente vai duvidar, é normal, né? Uhum. Um exercício que tem que ser... É uma ideia que tem que ser, pouco a pouco, chegando para que as pessoas possam entender essas novas formas de comunicação. E é normal que as pessoas ainda tenham muita dúvida. Eu acho que seria inviável, quer dizer, eu não vejo que as naves iriam aparecer lá na Rússia, na Ucrânia, e tomar um partido. Vou defender a Rússia, eu vou defender os Estados Unidos, na verdade, que não é a Ucrânia, né? Que a Ucrânia, eu acho que a Ucrânia, na minha opinião, entrou de gaiato nessa, né? De seguir, porque tem muita gente que não sabe, mas houve um tratado, em 1989, que é assinado pelos presidentes Gorbachev e Ronald Reagan, que a União Soviética, os países que faziam fronteira ali com a Rússia, não poderiam entrar na OTAN. Quer dizer, isso foi, na verdade, um acordo, né? Esses países que formam fronteira, elas não fazem parte do tratado norte, né, do Atlântico Norte, que é exatamente o significado da OTAN, e por uma questão de segurança da Rússia, elas não poderiam entrar na OTAN. Só que o que aconteceu é que, pouco a pouco, esse acordo foi quebrado, ao ponto de a Ucrânia ser convidada pelos Estados Unidos e pelos aliados para que pudesse entrar na OTAN. E aí está o problema desse conflito. Seria melhor que o presidente... todo mundo acha, né? O bom senso seria que ele dissesse, não, vamos ter todos os direitos, que eu falo direito de comércio, né, de facilidade com a Europa, porém, seria a última coisa entrar na OTAN, porque a mesma coisa... Eu vou fazer um paralelo aqui. Se você sabe que você tem um assassino, ou então um pitbull que mora no seu vizinho, você vai... Qual a sua atitude perante a isso? Você vai ficar jogando, tentando instigar o cachorro, ou instigar o cara que seria sei lá, uma pessoa perigosa? Você vai querer ficar em paz.
Foi o que não aconteceu, de fato, nessa questão agora relacionada com a Ucrânia. Porque a União Soviética também não é santa, né? Então a União Soviética não, eu falo a Rússia. Então a gente tem que saber viver, né? É por aí. É o que eu tenho inicialmente a falar. Bacana, perfeitamente. Perfeito. Deixa eu ver se tem algumas coisas aqui. Tem uma pergunta aqui já. Ótimo. A Leila está perguntando para assim: você se interessou pela ufologia por ter contato ou canalizar esses seres ou apenas através das pesquisas? Leila, obrigado pela pergunta. Eu posso te dizer uma coisa: todos nós que estamos aqui nessa live fomos contactados, inclusive você. Então, acho que a gente não está aqui por acaso, sabe? Acho que é uma parcela muito pequena que se interessa por esse assunto específico. E eu fui contatado, sim. Eu tive alguns contatos visuais e também tive um contato dessa natureza, né? Dessa natureza que eu tinha citado em relação ao contato por via viagem astral. E hoje, pode apostar que muita gente tem tido esse tipo de contato e não sabe explicar. Às vezes acha que é uma movimentação, quer dizer, uma coisa relacionada com o diabo, né? Acha que é enfim, que está sendo possuído, mas na verdade todos nós temos essa capacidade inata de sair do corpo na hora que nós estamos dormindo, só que quando a gente retorna, a gente não tem, às vezes, a memória, né? Então... Olha a resposta dela aí. Por muitas raças, sim, acertou. Exatamente. A gente, na verdade, nós temos contatos, a gente, às vezes... Quem sabe a gente não sabe nem se nós somos, de repente, um híbrido, mas porque a raça humana, nós que estudamos e sabemos que ela não veio de Adão e Eva, nem nada. Sabe que existe quem diria o grande pesquisador Eric van Däniken, que sempre pesquisou a origem da humanidade através das antigas civilizações, que sabemos que muitas experiências, muitas hibridização foi feita, né? Isso aí foi feito para que a raça humana pudesse melhorar suas capacidades, e hoje a gente ainda não sabe muito quem somos. Nós estamos nessa busca, né, de saber, mas com toda certeza nós fomos contactados e talvez a gente tenha essa centelha divina de outras orbes, né, de outros lugares que nós viemos, e aí nós estamos aqui para tentar elucidar de uma certa forma. Bacana. Bom, quero aqui dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão no chat aí, participando. O Coriolano, que está aqui trazendo bastante informação a respeito do palestrante. Estamos tendo interferência aqui na câmera, né? Está desligando. Então, o Coriolano, que sempre está nos ajudando aí nas lives. Grande parceiro. Sim, da gente também. Ele sempre está aqui nos ajudando, trazendo informações e tudo mais. E ele está deixando uma pergunta aqui já. Pois não. Acredita que os extraterrestres atacam humanos, como ultimamente dito sobre russos e ucranianos? Eu queria até que, se você pudesse, após essa resposta aí, falasse um pouco sobre... Existe alguma possibilidade realmente de, em um desses dois países, estar presente seres que estejam lá lutando, se passando por humanos? Ou isso seria um pensamento muito além da imaginação das pessoas?
O que você acha? Eu vejo... Pode responder a pergunta do Coriolano, depois você pode... Certo. Olha, essa questão de ataques de extraterrestres aos humanos não é de hoje que se pesquisa sobre isso, né? Alguns casos de seres que não são tão amigáveis, enfim. Mas em relação a que esteja realmente, como você fala aqui, né, ultimamente atacando os russos e ucranianos, eu, sinceramente, eu vejo de outra forma. Eu acho que o planeta Terra, nós estamos num momento que já se sabia, desde os anos 70, nas reuniões com o SES, de que já existia uma confederação de seres extraterrestres que protegiam a Terra desses ataques de alguns seres que não são tão amigáveis. Então, já há algum tempo, isso já não vinha ocorrendo, que inclusive isso acho que nos anos 70, até o começo dos anos 80, existia algum caso muito perdido assim que se levantava, né? Mas, na verdade, eu não acredito que exista seres que estejam tomando partido entre ucranianos e russos, porque, na verdade, essas duas nações são nações, na verdade, amigas. Elas têm uma origem muito próxima. Então, todo esse conflito que está acontecendo é um conflito geopolítico, de expansão dos Estados Unidos, que gostaria, né, de fazer uma expansão econômica, de fazer exatamente o que fizeram na época da Guerra Fria, separar a União Soviética, os comunistas, né, que seriam os países que estavam apoiados, China, União Soviética, Irã, Cuba, e ter o bloco capitalista, que seria o bloco que estaria aliado aos Estados Unidos. Então, o que, na verdade, como veio a globalização nos anos 90, que acabou com tudo isso, hoje em dia você vai para a China, você bebe Coca-Cola, como já dizia uma música do Paulo Ricardo. Então, o planeta todo estava num processo de globalização, inclusive econômica. Tanto é que hoje a China, ela praticamente é quase a maior potência econômica ainda não é, acho que é a segunda, né? Mas está chegando. Então, essa luta, isso que foi feito, esse conflito, esse convite que fizeram para a Ucrânia entrar na OTAN, e a própria OTAN também foi um desrespeito aos acordos que foram firmados nos anos 80, e essa é uma das reivindicações principais da Rússia. Então, as pessoas precisam entender, saber que, claro, a Rússia não é santinha, né? Existe um passado de muita violência, de assassinatos, de envenenamentos, né? Que é uma coisa que veio lá dos czares, né? Que continua pelas agências secretas. E a Rússia o povo russo vive, de uma certa forma, de uma maneira restrita. Existem algumas restrições, não tem em termos mas, ao mesmo tempo, isso que foi reivindicado pela Rússia é justo. Porque se for, é a mesma coisa, você faz um acordo, você tem que cumprir, entendeu? Então, o que foi feito, como eu falei no bloco anterior, é isso. E os extraterrestres estão só observando e tentando, de uma certa forma, apaziguar esse tipo de conflito que seria regional, que é regional do nosso planeta, né? Eles não têm nada, é o nosso karma, né? Existe o livre-arbítrio que a gente vai ter que ter essa responsabilidade. Tá certo. Bom, pessoal, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês que estão aí participando no chat. Aproveita aí, curta a live, compartilhe, ative aí o sininho aí para que você sempre fique por dentro das melhores informações dessa área de mistério, na área de estudos alienígenas, enfim, compartilhe aí, fique por dentro das melhores novidades do canal. Eu gostaria aqui, em especial, fazer um lembrete.
Algumas pessoas estão se inscrevendo aqui na escola, mas ainda não foram adicionadas no grupo do WhatsApp. Então, se você se inscreveu, eu tenho 8 matrículas aqui que eu estive olhando agora, e que ainda não estão matriculadas na escola. Fique tranquilo. Inclusive, até tem uma das pessoas, está aqui, a Carla, que ela já está inscrita lá, eu já recebi lá, e assim que possível, ainda acho que hoje ou amanhã, eu já estarei passando para o grupo oficial da escola. Então, não se preocupe. E você que quer se inscrever aqui na Escola de Mistérios, toda quinta-feira a gente tem uma aula, a gente aborda vários assuntos, e também durante a semana a gente tem uma live sempre trazendo novidades para você, com conhecimentos sobre esta área. Hoje não é diferente, hoje nós estamos falando sobre esses conflitos que estão acontecendo e a interferência de seres extraterrestres ou intraterrenos, enfim, que estejam aqui atuando de alguma forma. Continuando aqui, o Coriolano está perguntando o seguinte, pede para você contar mais detalhes sobre abduções, avistamentos e contatos durante suas pesquisas de campo na Chapada Diamantina e em Salvador. Tá bom. Fique à vontade. Bom, eu tinha feito, na verdade, eu tinha contado antes que as minhas primeiras pesquisas que eu fiz foram lá na Chapada Diamantina, que é um lugar bastante rico. Eu posso contar uma coisa muito curiosa, quando eu cheguei em Mucugê, que para fazer isso, na verdade, eu tinha feito uma viagem para fazer um show de Réveillon. Mas eu fiquei numa pousada e conversei com muitas pessoas da cidade, os populares, assim, né? E me contaram, e as pessoas, aí eu até perguntei, vocês aqui já... Eu saí perguntando, né? Fazendo amizade, perguntando. Vocês já tiveram algum contato, alguma coisa? Todas as pessoas, por incrível que pareça, todas que eu perguntei, disseram que sim. Então, assim, isso me chamou muito a atenção. Foi exatamente na ocasião que quando eu voltei para Salvador, eu acabei fazendo, né, produzindo um disco, né, um álbum chamado Chapada, de um trabalho musical, Pajé Cósmico, que era um grupo. Mas o que achei mais incrível é que todas as pessoas falavam de uma maneira assim, bastante natural. Não, nós já vimos aqui, já apareceu aqui. Então, assim, mostrando a riqueza do que é a Chapada Diamantina e toda a casuística, né, que é incrível. Eu estava até falando aqui em off com Disseu, antes de começar aqui a live, que eu tenho aqui um material que eu ainda não coloquei, ele está em VHS, que são imagens feitas na Chapada Diamantina. Agora, indo para Salvador é um lugar também que todas as pessoas sabem que já houve casos assim gritantes, um dos mais assim que eu posso falar a respeito, porque teve pessoas próximas, foi uma aparição em massa, assim, foi praticamente uma esquadrilha de discos voadores que aconteceu isso em 1997. Meu irmão, Roberto Nunes, é jornalista do jornal, na época ele era jornalista do Correio da Bahia, e ele foi designado, porque ele trabalhava na área de cidade, e ele foi designado para fazer a matéria de que tinha caído um objeto em Lauro de Freitas, que é a área metropolitana de Salvador. Então, isso daí para ele. E ele não é ligado a nada, ele é apenas um jornalista, ele não é ligado à ufologia nem nada, e foi fazer e entrevistou pessoas que tiveram contato visual, e assim, e em uma ocasião um amigo meu me contou que nessa mesma época foi que eu, inclusive, fui testemunha também, né, de uma aparição assim incrível, que foram exatamente vários objetos que foram vistos na Praça do Campo Grande, e esse meu amigo disse que teve um objeto que ficou pairando por cima dos prédios, assim, de uma maneira espetacular, né? Então, assim,
Eu tenho aqui, inclusive, não sei se você quiser achar interessante, eu posso soltar aqui, não sei se vai sair um pouco da nossa temática, né, que a gente está falando aqui, de um amigo em Salvador, no bairro da Graça, que filmou um objeto, uma sonda, que estava subindo assim nos prédios. Então, fique à vontade, se quiser compartilhar. Porque eu tô conversando, falando aqui desse assunto, eu me lembrei, né, que assim, eu posso passar aqui um pouquinho só para vocês verem que eu acho que a imagem ela fala mais do que 1000 palavras, né? Com certeza. Então eu vou passar aqui um pedaço desse. Pronto, se você quiser soltar aí, eu vou. É uma imagem muito. Legal. Então, assim, é um negócio impressionante, né? Vocês estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Foi legal, né? É uma sonda que a gente... Enfim, então, assim, deixa eu tirar aqui logo, deixa eu baixar aqui. Não, já está só você, velho. Fica à vontade. Então, aí, isso é um dos casos de Salvador, já que o Coriolano, que é um pesquisador também baiano, me instigou a falar agora. Sim. Agora, em relação a... Acho que você fez uma pergunta antes, se eu não me engano. Você fez uma pergunta antes, não foi? Não, já foi respondido. Era dele, né? Era do Coriolano, era essa aqui. Né? Para você contar mais sobre ela. Mas tem bastante pergunta. Tem mais uma da Leila aqui. Ótimo. Dinho, você concorda que os contatos existem mais nas dimensões astrais do que nas casuísticas? Leila, veja bem, hoje a raça humana se tornou muito violenta. Então, praticamente, aquela casuística que sempre existiu na época, até os anos 80, mais ou menos, que tinha muita a casuística do contato físico, você pode até perceber que diminuiu bastante. Claro que pode haver algum caso de você encontrar, mas como hoje todos nós temos um celular que praticamente pode registrar isso, você vê que se houvesse realmente um caso de contato tete a tete, como diz assim, frente a frente, face a face, você com um celular você registraria isso. Até agora ainda não houve essa abertura para que a gente pudesse fazer tirar uma selfie abraçado ou então tirar não precisa ser uma selfie, mas fazer uma imagem próxima de um ser extraterrestre, porque, na verdade, eles se restringem a não ter esse contato, porque a raça humana, infelizmente, é uma raça violenta. Nós estamos passando por um processo de purificação muito grande, em termos de tudo, em termos éticos. A gente está vivendo agora assim, o limiar, né? Estamos vendo coisas, até no nosso país, inimagináveis, que a gente jamais iria imaginar que nós voltaríamos a ver tanta atrocidade, não digo atrocidade, mas tanto de violência também, violência contra a mulher. Ontem foi o Dia da Mulher, quero deixar aqui a minha solidariedade para as mulheres, né, que, de uma certa forma, sofrem com essa violência, e continua. E tem a questão também, não é só a violência verbal, né? Nós estamos cheios aqui na internet aqui às vezes de muita violência, de pessoas do bullying, né? Que é uma coisa que para quem tem filhos sabe que isso é uma violência também. Então, por essa razão, eu acredito que os contatos, com certeza, estão sendo de forma em viagem astral, porque eu digo isso porque eu tenho amigos que já tiveram contatos
e já me reportaram a experiência, e eu também posso dizer que eu já tive também vários contatos dessa natureza. Legal. Ainda dentro desse contexto da questão astral, os líderes mundiais, eles podem ser contratados no astral? Ou eles estariam extremamente conscientes de tudo isso que está acontecendo? Bom, é isso. É uma grande dúvida. Com toda certeza, Celso, se eu não me engano, o Celso é um parceiro do Grupo Sirius, um grupo que eu participo também. Um abraço para você. E eu tenho assim, certeza de que está sendo feito um trabalho no plano astral com os líderes mundiais. Quando vai dormir, é a hora do contato. Agora, a questão é quando nós voltamos para o corpo físico, às vezes tem pessoas que não têm essa capacidade de memória, porque quando a gente volta, precisa ter uma preparação, né? Então, a gente, inclusive, eu posso me colocar também assim como uma pessoa que perdi um pouco dessa capacidade de memória fora do corpo quando a gente volta, porque o dia a dia, essa conturbação que estamos vivendo atrapalha, com certeza, essas faculdades. Mas eu acredito que todos esses chefes de Estado estão tendo contato extrafísico com os seres extraterrestres que estão trabalhando para, de uma certa forma, amenizar e tentar um entendimento. Até agora, os caras não apertaram aquele botão lá, né? O botão que todo mundo teme, né? Então, a gente espera que esse trabalho, já houve algumas reuniões e tratativas entre a Rússia e a Ucrânia. Eu espero que esse comediante aí não leve... na verdade, já levou, né? O comediante levou o país para uma tragédia, né? Praticamente, né? Que eu vi as imagens, uma coisa assim insofrível, né? Pessoas, senhoras, crianças, é um absurdo. Eu achei que, bom, mas é apenas a minha opinião. Eu espero que ele tenha sensatez para poder não querer brigar com o Pitbull que está do seu lado. Bacana todo esse entendimento, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes eles só olham lá, mas por que esse conflito? Por que essa situação? E é importante a gente frisar aqui, deixar bem claro que em muitas situações que a gente tem visto aí, que aconteceram no mundo, ou que acontecem todos os dias, por exemplo, terremotos, ou maremotos, ou questões vulcânicas, acidentes nucleares também, ou até mesmo próximo de bases nucleares, a gente vê, né, vídeos que mostram que sempre tem alguma coisa estranha sobrevoando o local, né? Então, a minha pergunta é, esses seres, quando eu me refiro a seres, eu não estou aqui me referindo a raças específicas, né? Eu estou me referindo de forma global. Nós podemos, então, entender que tem dois tipos de seres. Um que atua praticamente dentro do mal, para fazer maldade para a população, né, para o ser humano, e outro para defender o ser humano. Seria isso? Não, desculpa, eu não entendi bem essa questão do que você falou. Existem seres que fazem o mal? Então, a minha pergunta é, existem seres que poderiam estar nessas áreas de alguma forma para fazer o mal para os seres humanos? Olha... E existem seres que estariam ali para defender os seres humanos? Veja bem, são duas perguntas, são dois seres que estão em lados opostos. Como eu tinha falado anteriormente, existiam muitas experiências desagradáveis que aconteceram com pessoas dentro da casuística ufológica, já desde os anos 50, 60 até os anos 80. Inclusive, eu vou citar aqui, respondendo a sua pergunta, um caso que foi muito, muito conhecido do Travis Watson. Travis Watson é um americano, um lenhador que na verdade, ele foi levado por
uma nave, que ele ficou curioso quando viu aquelas luzes lá próximo das árvores, e ele foi levado. Na verdade, assim, ele não foi levado à força, ele foi lá para ver, ficou embaixo do objeto e ele sofreu algumas queimaduras e daí ele foi levado. Curiosamente, depois de alguns anos, ele já em alguns simpósios, alguns congressos, ele chegou a afirmar de que os seres que levaram ele para essa nave não levaram para o intuito de fazer o mal. Pelo contrário, ele tinha sido atingido por essas luzes, e essas luzes, acidentalmente, de uma certa forma, fez mal para ele. Então, ele acredita, depois, com uma certa consciência, isso aconteceu nos anos 70. Recentemente, ele deu uma entrevista dizendo que os seres, na verdade, levaram ele para, na verdade, cuidar dos ferimentos e cuidar das questões radioativas. Então, assim, é um caso muito curioso. E a gente pensa que... Então, assim, eu vejo os seres que talvez possam existir, alguns seres que não sejam tão bonzinhos, eles já não conseguem entrar no planeta, porque isso, até nos anos 70, eu recebi, quer dizer, aprendi no grupo que tinha contatos com seres extraterrestres, de que já foi feito um cinturão de proteção, exatamente como se fosse um conselho, né, um conselho interestelar que foi designado para o planeta Terra para proteger esses ataques. E se você for analisar, hoje você não vê, se fosse uma coisa corriqueira de aparecer pessoas que foram lesionadas, que morreram, que fizeram... Sinceramente, não tenho visto muito desses casos. A gente vê muitas aparições, contatos que pessoas, na verdade, tiveram com outros seres e, pelo contrário, fizeram muito bem, melhoraram as suas capacidades cognitivas, perceptivas. Então, eu acredito que, nesse momento, não há... Se tiver, vai ser sempre... Existe uma proteção de alguns seres que estão trabalhando na nossa órbita, que, como você sabe, de vez em quando a própria Estação Espacial Internacional consegue fazer um flagrante ao vivo de objetos imensos que passam próximo, e aí, na hora, eles vão lá e desligam, para que você não consiga ficar vendo pelo canal, né, do YouTube da ISS. Né? Então, é isso. É a minha opinião. Está sem som, viu, Disseu? O som está desligado. Tá. Está tendo alguma interferência. Minha câmera desliga, meu áudio desliga. Pode que espero que não sejam os nossos amigos daqui da Terra mesmo. Não, mas olha, eu quero aqui, de antemão, parabenizar os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, pelo papo aqui que está rolando na conversa que está sendo feita no chat. Parabéns. Uma discussão em alto nível. Que ótimo. Muito bom isso aí, onde eles fazem a discussão entre eles, né? E é legal, né? Eu sempre falo assim, se todo mundo pensasse da mesma forma, não precisávamos pesquisar, né? Então a gente precisa pensar diferente para a gente poder entender os fatos. Você falou uma coisa bem interessante, né? Da ISS, que sempre está passando ao vivo e que de vez em quando faz um flagrante, né? Hoje, como todo mundo tem um celular na mão, tem esta facilidade de você fotografar, ficou muito mais fácil, né? Por exemplo, se você voltar a 10 anos aí, a dificuldade para você fazer um registro fotográfico era muito complicado, né? E há 20 anos, então, e se você voltar a 30 anos ou 25 anos, daí era só com as maquininhas fotográficas, você tinha que ter o filmezinho, queimava a imagem, você nunca sabia se ia ter a foto, né? Tudo isso acontecia. Então, a dificuldade de você fazer um registro era muito difícil. Hoje, com a facilidade que nós temos da tecnologia em nossas mãos, né? Muitas vezes a gente não precisa nem ter o nosso equipamento, mas é só estar ali plugado em um canal do YouTube ou de outras
repetidoras de vídeos, né, que tem um monte por aí, e a gente pode pegar essas imagens ao vivo, às vezes de uma câmera que está lá posicionada até mesmo na frente de uma empresa para servir de vigilância, e que de repente aparece. Até nos bastidores a gente conversava sobre o vídeo da Rede Globo, né, que está viralizando o mundo, né, onde apareceu lá a possibilidade de ser um OVNI. Na sequência foi mostrado um outro vídeo lá que eles explicaram que seria uma sujeirinha da câmera, que houve um deslocamento e tudo mais, que me desculpe, mas aquela distorção dessa explicação não tem nada a ver, né? Eu estou estudando esse vídeo. De antemão aí eu posso garantir já que com os 90% de precisão que não se trata de um OVNI, né? Se trata de um efeito físico de ótica, e assim que possível, tiver todo o material, vou passar o relatório dessa situação aqui na escola. Então a gente vai fazer um videozinho sobre isso, explicando o que aconteceu de fato. E é muito interessante isso. Então a gente vê bastante coisas que chegam para mim, para você também, chega um monte de imagem, vídeos e tudo mais, que muitas vezes a gente só não olhar assim já, não, isso não tem lógica nenhuma, né? Às vezes até as pessoas, mas também tem aquelas coisas que são extremamente duvidosas, que você não consegue explicar, não é verdade? Então, aqui o Coriolando colocou mais uma pergunta, não sei se você quer responder essa ou não. Sim. Dinho, falam que extraterrestres intervêm no planeta, então por que permitiram os Estados Unidos explodir bombas atômicas no Japão e outros países continuarem testes em desertos e oceanos destruindo o meio ambiente? De fato, é uma boa pergunta. Na verdade, o que acontece, Coriolano, veja bem, antes dessas duas explosões de Hiroshima e Nagasaki, praticamente não se ouvia falar, ninguém tinha esse conhecimento da bomba atômica. A bomba atômica era uma coisa quase utópica, né? E a partir dessas duas explosões que você citou aí, houve exatamente um controle muito grande que, por sinal, não sou eu que digo, muitos militares relataram que em várias bases militares os OVNIs vinham, isso foi depois das explosões, e praticamente desativavam as ogivas nucleares nessas bases. Agora, esses testes nucleares que você fala, de fato, é uma grande incógnita pelo seguinte: existe também a questão do nosso livre-arbítrio. A gente sabe muito bem de que tem determinadas coisas que nós temos que ter a nossa responsabilidade. A gente não tem que ser tratado como criancinhas que têm que ser levadas para fazer o que as inteligências superiores querem que nós façamos. Nós temos que aprender por nós mesmos. Então, essas experiências que causaram, na verdade, uma destruição no ecossistema, e não houve uma destruição, digamos, um genocídio, né, um holocausto, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, é bom que as pessoas também comecem a entender os dois lados da moeda, Estados Unidos e Rússia. As pessoas às vezes esquecem de que quem deu a autorização para soltar essas duas bombas foi o presidente dos Estados Unidos na época, Harry Truman. Então assim, como eu tinha falado em relação à Rússia, que a Rússia não é uma santinha, os Estados Unidos também não. E os Estados Unidos, você sabe que tem também um histórico de ser um país ligado à guerra. O Afeganistão está aí para mostrar. A Síria, que foi arrasada também. Então, assim, nós temos que começar a pensar, né, em relação à verdade. Porque o que a grande mídia passa é uma demonização da Rússia, total, e o pior de tudo, feito de uma maneira covarde, com fake news. Por exemplo,
muito recentemente, nós vimos aí um tanque passando por cima de um carro. Todo mundo viu, acho que muita gente viu, que passou nos jornais, passou na internet, um tanque, e aí começaram a dizer que esse tanque, olha aí o tanque da Rússia, eles passaram por cima, só que o tanque era da Ucrânia. Depois descobriram que o tanque que passou por cima de um carro, que tinha um senhor dentro, o cara conseguiu escapar milagrosamente, era da Ucrânia. E outro míssil que explodiu num condomínio de prédios também era ucraniano. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? E saber de que nós temos que ter a nossa responsabilidade com o nosso planeta, com o meio ambiente do nosso planeta. A gente não tem que ficar só achando que temos que ser conduzidos pela inteligência superior dos seres de outros planetas. Você tocou no assunto dos fake news, né? É importantíssimo a gente sempre observar uma informação antes de repassar, né? Uhum. E realmente, em todos os casos todas as situações, o pessoal usa fake news, infelizmente, para demonstrar, né, algo que seja interesse de determinados assuntos. E isso não está certo. Então, quando a gente vê alguma coisa relacionada a isso, correto é a gente esclarecer, tentar mostrar a verdade de alguma forma, né? Esse é o intuito aqui da Escola de Mistérios. E você que quer ser nosso aluno aqui na Escola de Mistérios, aí na descrição do vídeo eu coloquei o link para que você possa preencher os seus dados e enviar para a gente. E assim que possível a gente vai adicionar você na escola, né? Nós temos as aulas todas as quintas-feiras às 21 horas, ou próximo disso. Toda quarta-feira a gente tem tentado trazer Disseu, aqui no canal. Você saiu aqui do... Voltei. Voltei. Aqui no canal tem sempre... Toda quarta-feira tem... Deixa eu só colocar aqui que tá a bateria da... Pode Sim, continuar. fique à vontade. Fique à vontade. Vou colocar aqui o carregador que a bateria está... Eu queria que você mostrasse aqui um print que já está aqui de uma... um print de um vídeo muito interessante que foi feito na Rússia antes, alguns dias antes de ser da guerra da Rússia invadir a Ucrânia. Isso aí foi feito numa área metropolitana de Moscou. E é uma imagem muito que foi feito por uma... Na verdade, existe um vídeo que eu posso até... Deixa eu só colocar aqui o carregador antes que eu saia do ar aqui. Peraí. Tá. Pode ir fazendo. Então, enquanto isso, a gente vai falando aqui. Então, você que quer ser nosso aluno, você pode preencher aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se inscrever, onde você vai colocar seus dados, vai responder as perguntas. E daí vai enviar para a gente. A gente vai colocar você no grupo do WhatsApp e estará passando as informações, o link de todas as aulas. Lembrando que nós temos aqui o conteúdo aberto. O conteúdo aberto ele é para todas as pessoas que querem obter conhecimento. E nós temos as aulas, que são assuntos bem mais específicos. Então, se quer aprender sobre algo bem específico dentro da parte de atividades alienígenas, mistérios, então você preenche aí as informações e você... Caiu novamente, ó. Os caras não estão... não estão querendo deixar eu falar, né? E você vai estar recebendo o conteúdo exclusivo para nossos alunos. Então, nós temos um material exclusivo para os nossos alunos da Escola de Mistérios. Bom? Então, preencha o link aí, vai fazendo sua inscrição aí. E mais uma coisa que é muito importante a gente frisar, toda essa parte que a gente passa de conteúdo, que é relacionado à Escola de Mistérios aberto, é totalmente gratuito. E logo, logo nós vamos ter novidades. A gente está formatando aí um curso que nós vamos lançar muito em breve. Esse curso sim vai ser pago, né? Esse curso vai ter um valor. Esse valor não vai ser muito alto, vai ser um valor que todo mundo vai poder pagar, todo mundo que quer aprender sobre esse assunto. Quem quer
ser um especialista na área de investigação ufológica e tudo mais, então esse curso vai te ajudar bastante. Nós não vamos dar muito detalhe nesse momento aqui, mas serão 3 módulos, será módulo básico, módulo intermediário e módulo técnico, né? Quer dizer, o intermediário já vai ser técnico e o outro vai ser muito mais abrangente. Então nós vamos falar aí questões básicas do dia a dia, um pouco mais de parte técnica, a gente vai ensinar a parte técnica, por exemplo, a análise de imagens, por exemplo, quando você quer saber se um pontinho de luz lá que apareceu é um reflexo, não, e algumas coisas assim. Então a gente vai ensinar você essa parte técnica. E a outra parte no mais superior, módulo 3, vai abranger os casos assim bem mais restritos, bem mais secretos. Então, você que quer aí aprender, tem interesse, esse curso que a gente está matando realmente vai ser pago. Mas, para você ter uma ideia aí, esse curso extremamente técnico aí, onde você vai ter informações ultra secretas, o valor final desse curso vai chegar em torno de uns R$600, mais ou menos, aí, o curso total, tá bom? É um curso de praticamente 1 ano aí que você vai ter. Então, vale a pena, né, você ficar ligado aí para você saber mais informações. Provavelmente, em abril, nós vamos ter novidades com relação a isso. Até lá, você vai se inscrevendo na escola, vai tomando conhecimento sobre os assuntos e tudo mais. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que tem uma informação. A Carla perguntou para mim, professor Dirceu, as aulas podem ser assistidas em outro momento, a partir do dia 27 de março, de onde mostra 5 horas mais... entendi. Sim, na verdade é assim, Carla. Respondendo a Carla e os demais, as informações ficam no link. Você recebe um link para você ter a aula, né? E esse link é não listado, ou seja, só quem tem o link que vai poder assistir às aulas. Então, esse link fica disponível por 1 semana e depois ele é retirado do ar. Mas, havendo a necessidade, você poderá assistir sem nenhum problema as aulas, tá? Mais alguma coisa, Dinho? Fique à vontade. A live é sua. Eu, na verdade, eu fico feliz de poder compartilhar, né, essas informações com todos e também, de uma certa forma, ter esse retorno das pessoas que estão aí fazendo perguntas, estão aí, como você falou, no chat, né? Quero, cara, agradecer a você muito aí pelo convite aqui, quero convidar todos também para que possam conhecer também o meu canal, né, que é o OVNIs e Abduzidos no YouTube, onde essa semana, né, mais precisamente ontem, eu soltei um vídeo, né, sobre exatamente esse assunto que nós estamos conversando hoje, que é um assunto muito instigante, que acho que ainda não tem, assim, não existe uma conclusão. É uma coisa que ela vai se desenvolvendo, né, no próprio desenrolar dos acontecimentos. Sim. E o que nós esperamos é que esse trabalho, que os ufólogos que trabalham na parte espiritualista, que sabem que está tendo esse contato de uma forma mais sutil, o que a gente pede é que a gente reza, né, que possa ter um êxito, como houve o êxito feito pelos grandes contatados nos anos 70, nos anos 80, como o Adamski, o George Adamski. Eu posso citar também aqui uma pessoa também que é o Paulo Fernandes, que é um contatado em Salvador, que foi nos anos 70, uma pessoa que fundou o grupo que eu participo, que eu faço parte, que eu ainda me sinto, né, desse grupo, que é o grupo SEAS, que hoje se chama Unicósmica, que teve contato direto, face a face, com esses seres. Sim. Na ocasião. E outros contatados, como o Hermínio e Bianca, aquele casal
de Minas Gerais, que fizeram um trabalho maravilhoso, como tantos outros, né, que a gente, assim, espalhado pelo nosso país e pelo mundo, né? Foram pessoas que conseguiram, de uma certa forma, passar informações precisas. Óbvio que existiram alguns casos que foram de pessoas que tentaram se aproveitar para benefício próprio. Mas, como se diz, a mentira tem perna curta, ela sempre vai ser descoberta, e os casos que foram realmente legítimos, eles continuam em voga para o nosso aprendizado nos dias de hoje. Então é isso, eu quero convidar todos para conhecer lá o meu trabalho no OVNIs e Abduzidos, e o meu trabalho musical também, que está em todas as plataformas de música e no próprio YouTube, né? Dá um Google lá, Dinho Nunes, e já aparece lá. Depois você me passa o link do canal lá para que eu possa colocar na descrição. Ele tem 4 links lá, mas acho que é sobre alguns outros lá, né? Sim, é verdade. Depois você me passa o link do OVNIs Abduzidos para que eu coloque lá, tá bom? Tá ótimo. Não tendo mais perguntas, acredito que o pessoal já fez todas as perguntas, pessoal aí. Nós tivemos aqui participações aqui internacionais, pelo que a gente percebeu aqui. Que bom. Alguém citou aqui que dá 4 horas ou 5 horas de diferença daqui do Brasil. Então é do Oriente, lá da Europa, provavelmente da Itália, né? Sim. Que ótimo. Provavelmente. Que bom. Bom, é muito, muito importante isso, porque a gente está vendo que o nosso trabalho de cada um que vem aqui está sendo reconhecido, né? Então, Dinho, eu quero agradecer a tua presença, você ter aceitado o convite, né? Eu que agradeço, obrigado. O professor Paulo, que a gente está à frente desse canal da Escola de Mistérios, que a gente tem trabalhado junto, que o Paulo não está presente hoje aqui, até porque ele tem aula nesse período, né? E ele também está resolvendo as questões relacionadas à saúde do professor Jefferson. Não sei se você já conhece ele ou não, né? Então, o professor Jefferson, ele está hospitalizado, ele está fazendo tratamento de saúde, né? Talvez até passe por uma cirurgia nos próximos dias, a gente não sabe ainda, né, bem certinho o que vai acontecer. Então, Paulo está envolvido com essa questão, senão ele estaria aqui hoje participando junto com a gente nessa live aqui, né? Então, eu, de antemão, já quero agradecer em meu nome e em nome do professor Paulo, você ter aceito o convite aqui na escola, e gratidão por você estar aqui compartilhando o seu conhecimento e as considerações finais aí, meu amigo. Eu só gratidão, obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder contribuir um pouco para o conhecimento das pessoas, né, para informar as pessoas que precisam, que às vezes não têm um acesso direto a esse assunto, e estarei sempre, acho que de uma certa forma, como a Leila perguntou inicialmente se nós somos contatados, nós que fomos contatados temos essa missão na nossa vida. Por mais que nós tenhamos outras atividades profissionais, mas quando a gente entra nisso aqui, né, nessa temática, a gente praticamente é para toda a nossa vida, né? É uma missão que temos que seguir, como eu acredito que você também tem essa missão dentro do seu coração, dentro da sua alma, e eu também me sinto dessa forma. Muito obrigado a todos, né, que fizeram perguntas, o Celso Corelano, Leila, os outros que também estavam aí no chat. Muito obrigado a você também, Disseu. Muito obrigado mesmo pelo convite. Pode contar comigo em outras ocasiões. Então, tá bom. Então, gratidão a todos vocês que participaram aí do chat, vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir em outro horário, né? Porque a nossa audiência, ela é bastante grande, mas não ao vivo. Após o horário, tem muitas pessoas que assistem, que curtem, que compartilham a nossa live. Então, muito obrigado a todos vocês que façam isso. Então, curta a live, compartilha, indique aos seus amigos, se inscreva no canal, indique o canal para seus amigos, para as pessoas que possam aí estar contribuindo de alguma forma. A inscrição é muito importante, gente, certo? A inscrição no chat é muito importante. O compartilhar e o curtir também é super importante,
Por quê? Porque isso vai valorizando o canal, certo? Então, gratidão a todos que participaram, nossa amiga que está assistindo, e nossa aluna também da Escola de Mistério, ela é da Itália. Então, um abraço aí a todos os italianos aí que estão nos assistindo, as pessoas que vão assistir ainda aí no decorrer dos próximos dias. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima live. Fique aí, ative o sininho aí para você saber sempre das novidades. Obrigado pela tua presença e até a próxima. Namastê!